Olá, gente, que alegria saber que você está aqui conectado conosco para mais uma ministração dessa série Ressignificar, e é a última, hein? Então é muito importante que você assista essa ministração até o fim. Você vai precisar aprender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e estão ajustados ao plano, ao propósito de Deus. Então, fica até o final e seja abençoado por essa palavra. Que Deus te abençoe. Queridos, vamos lá. Nós temos falado nesses dias, eu tenho falado nesses dias, principalmente nesse mês de maio, sobre ressignificar, amém? Posso ouvir um aleluias? Então, o conceito de ressignificar é eu entender que existem novas possibilidades diante de situações. É eu entender, querido, que existe, muitas vezes há situações que ocorrem sobre nossas vidas, e aonde nós colocamos pontos finais, e na verdade Deus só espera que eu coloque uma vírgula, e reinicie novamente, ou ressignifique aquilo que eu estou vivendo. Posso ouvir um amém? E nós precisamos aprender sobre isso, e nós temos falado sobre isso, querido, sobre esse momento de ressignificar. E quando eu olho para Deus, e quando eu olho para as ações de Deus, e eu percebo que Deus, Ele é perito em fazer isso, que Deus, Ele tem o prazer de pegar aquilo que seja louco, aquilo que não é, para fazer ser. Posso ouvir um amém, queridos? Ele pegou um peixe grande, e aí só para a gente entender uma dimensão, claro que a palavra não nos fala isso, teologicamente não nos aponta isso, somente sobre um peixe grande, mas que nós podemos dizer aqui dentro de uma dimensão de uma baleia, pegar uma baleia e fazer como um transporte para o seu propósito. Pegar alguém, querido, colocar ali para fazer como um transporte. Como Deus consegue fazer isso? Como Deus consegue fazer alguém no meio de uma tempestade, além da tempestade, caminhar sobre o mar? O nosso Deus, Ele tem poder para fazer coisas infinitamente mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sonhamos. O nosso problema é esse, querido, que nós andamos nas nossas dimensões. Nós andamos no nosso caminho, no nosso pensamento. E o profeta Isaías já declara: ei, os pensamentos do Senhor são maiores, os caminhos do Senhor são melhores. Cara, o que o Senhor então Ele quer de nós, que diante das nossas dores, diante das nossas frustrações, diante das nossas decepções, diante das nossas percas, querido, nós possamos aprender a ressignificar, nós possamos entender o plano e o propósito de Deus. E é isso que eu quero nesta noite finalizar, essa série de ministrações. É a terceira ministração. Pastor, eu perdi. Corre lá no nosso canal, posso ouvir aleluias? Lá no nosso canal tem as 2 ministrações lá, e você vai conseguir entender melhor tudo aquilo que nós estamos compartilhando. Então vamos lá, querido. Vamos ler a partir do livro de Romanos, capítulo 8, verso de número 28. Romanos, capítulo 8, verso de número 28. Que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem outra versão para nós? Posso colocar a versão? Isso aí. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tem a NLTH, isso? NTHL, sei lá, NTLH. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que Ele chamou de acordo com o seu plano. Posso ouvir um amém? Tem mais alguma outra tradução, Tiago, ou não? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Posso ouvir um aleluias? Posso ouvir um amém, queridos? Feche os teus olhos por um minuto. Curve a sua cabeça. Cara, decida nessa noite ouvir a voz de Deus. Decida nessa noite, nessa tarde, início de noite, a permitir que a palavra do Senhor,
alcance o teu coração, como uma semente tão poderosa, que possa trazer frutificação sobre a tua vida. Senhor, nós desejamos ouvir a tua voz, nós decidimos ouvir a tua voz, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, te adoramos, te celebramos, ó Pai, te honramos, Senhor amado. Mas eu acho que este momento, ó Deus, não que os outros não são importantes, mas este momento é um momento que consolida, ó Pai, tudo aquilo que nós estamos vivendo. Por isso que a tua palavra, Senhor amado, ela é essencial para nossas vidas. Fale conosco nesta hora, Pai, e aonde nós possamos sair daqui mais do que tocados pela tua palavra, mas possamos sair daqui transformados por ela, Senhor. Fale conosco, ó Pai, estamos prontos para ouvir a tua voz, estamos com o coração, ó Pai, abertos para receber a tua palavra. Fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. E quem deseja ouvir a voz do Senhor, diga um amém bem forte, aplauda ao Senhor, glorifique a Ele, aleluias. Então, o apóstolo Paulo, especificamente neste verso, ele está nos trazendo algo que possa nos confrontar diante de muitas situações que estamos vivendo, porque ele está dizendo que tudo coopera para o nosso bem. E como entender que esse tudo coopera para o nosso bem? Como entender que uma perca vai cooperar para o nosso bem? Como entender que uma morte vai cooperar para o nosso bem? Como entender, querido, que uma decepção, uma frustração, uma traição que seja, possa cooperar para o nosso bem? Como entender, querido, que um cair, querido, possa cooperar para o nosso bem? Mas a palavra é bem clara em dizer que tudo coopera para o bem. Que tudo, diga para o teu irmão, é tudo, meu irmão. Fala para ele, isso daí, é isso daí que você está vivendo. Diga aí, diga para alguém, isso daí que você está vivendo. Fala para ele, sabe, é isso mesmo que você está vivendo. Vai cooperar para o teu bem. Tem alguém que já está recebendo esta palavra em nome de Jesus? Mas o interessante, querido, que este cooperar para o bem, ele é condicional. O que é ser condicional? Ou seja, existe uma condição para que este tudo então possa cooperar. E são duas condições. A primeira condição é sobre aqueles que amam a Deus. E a segunda condição é sobre aquele que está vivendo o plano, está vivendo o propósito de Deus. Então por isso que muitas vezes é tão difícil de entendermos esse tudo como o cooperar de Deus para nossas vidas, porque na verdade o difícil é entender, o difícil é compreender, o difícil é assimilar, é discernir isto como o cooperar para o bem, é porque na verdade não está na falha naquilo que Deus está fazendo, está na falha de quanto eu amo, está na falha, querido, de quanto eu não estou vivendo o seu propósito. Posso ouvir um amém? Então eu acho que essa noite, para nós aprendermos a ressignificar situações sobre nossas vidas, nós precisamos aprender como devemos amar a Deus, como nós devemos então discernir este amor que nós temos por Ele. Amém ou não amém, queridos? Então vamos lá, amar a Deus. Cara, eu peguei alguns versos, eu queria muito que você se conectasse conosco. Tiago, desculpa não passar aí para você, mas vamos embora. Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Diz assim: portanto, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Posso ouvir um aleluias? Posso ouvir um glória a Deus? Fala para o teu irmão, é difícil amar a Deus. Não é verdade, querido? Amar a Deus completamente, plenamente, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, né, com todas as nossas forças. Ou quer dizer, para amar a Deus, querido, existe ter força,
existe intensidade para amar a Deus. Então eu percebo que é difícil amar a Deus. É tão difícil, querido, que amar a Deus se tornou um mandamento. E se torna um mandamento porque se feriu um princípio. Posso ouvir um amém? Se feriu, querido, aquilo que teria que ser natural. Eu gosto muito de trazer essa relação. Quando você aqui pega um transporte público? Poucas pessoas, né? Graças a Deus, dificilmente eu pego por trabalhar próximo, né? Então a gente vai de carro, fica mais fácil. Mas no transporte público você percebe que existe uma lei. Lá existem cadeiras diferenciadas e com uma lei bem exposta, dizendo que aquele lugar é reservado para pessoas idosas, para pessoas gestantes, para mulheres gestantes, para pessoas que têm alguma necessidade especial. Gente, haveria essa necessidade dessa lei? De quando eu chegar e ver o pastor Igor chegando, o pastor Igor é mais velho do que eu, mais velho do que eu. Então eu já dou um lugar para ele, não é verdade, gente? Já é natural, o pastor Igor tem mais cabelo branco do que eu, gente. E não é porque eu não tenho cabelo. Brincadeira. Mas você percebe, então, cara, não precisaria ter essa lei dentro de uma consciência humana. Mas por que existe essa lei? Porque existem pessoas que perderam essa consciência, que perderam essa dimensão. Cara, e o camarada, ele senta e ele dorme, só para não ver a velhinha chegando, só para não ver a senhora, a mulher com gestante. Amém? Alguém já presenciou isso? Cara, e se você é um desses, ou se você faz isso, meu irmão, que Deus te mate. Brincadeira. Brincadeira. Mas, queridos, então nós percebemos que, poxa, que mandamento mais injusto. Aquele Deus que é tão bondoso, aquele Deus que é tão maravilhoso conosco, e Ele tem que colocar um mandamento dizendo para mim: você precisa me amar. É como a pastora Luísa colocasse um mandamento lá na geladeira de casa, inciso 1 do artigo tal: Alberto, você precisa me amar. Não tem sentido, não tem lógica isso. Mas isso, querido, reflete então a nossa falha em amar a Deus. Reflete então, querido, o quanto nós não amamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Posso ouvir uma misericórdia? Mateus 22, verso 36, Jesus volta a trazer isso à tona novamente. Mateus 22, verso 36 diz assim: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Posso ouvir um aleluias? Posso ouvir um amém, queridos? No Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, mais uma vez, Jesus está trazendo isso à tona. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro... Não, desculpa. Vamos para o verso 21. 14 e 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Posso ouvir o aleluias? Cara, em outras traduções diz até sobre isso, que quando nós praticamos a palavra, que quando nós obedecemos a palavra, essa é a maior prova de amor ao Senhor. Então, por outro lado, se eu não pratico a palavra, se eu desobedeço ao Senhor, eu também estou falhando com o meu amor ao Senhor. Amém, querido? Quem está comigo aqui, queridos? Amém? Será que tem alguém ainda em casa ou já fugiu todo mundo? Nós precisamos então, querido, parar e refletir sobre isso. Como temos amado ao Senhor? No livro de Tiago, capítulo 4, verso 4, livro de Tiago, diz assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?
Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Na verdade, eu acho que para nós trazermos o entendimento, é como um casamento e aquele que é adúltero no seu casamento. Essa palavra gente infiel, em outra tradução, diz adúltero. Posso ouvir um amém, queridos? Então, o que traz sobre o quê? Sobre o adultério. É sobre aquele que tem um casamento, que tem uma aliança, e só que ele tem uma amante. E muito cristão hoje, ele vive assim com o Senhor. Ele tem uma aliança com Deus, mas o seu mundo é amante dele. Só, querido, muitos conseguem enganar a esposa, muitos conseguem enganar o esposo com esse adultério, mas nós não conseguimos enganar a Deus. Amém? É fácil de ter esse entendimento? Então nós precisamos entender, querido, que nós não possamos ser mais essa gente infiel, essa gente adúltera em relação ao nosso amor ao Senhor. Nós precisamos nos entregar totalmente ao Senhor. Totalmente ao Senhor. Amém? Posso ouvir um amém, queridos? No livro de Tiago, capítulo 1, verso 12, para nós finalizarmos este momento do bem-aventurado, é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Posso ouvir um aleluias? Posso ouvir um glória a Deus? Fala para o teu irmão, quem ama, suporta. Amém ou não amém? A primeira característica que o apóstolo Paulo traz ao amor é isso, que o amor tudo suporta. E por que nós, quando estamos passando por uma provação, nós pensamos em largar a Deus? Estamos passando por alguma situação e já achamos, Deus não me ama, então Ele não merece também o meu amor. Estou falando com seres humanos aqui? Amém? Pensamos ou não pensamos, queridos? Mas é interessante quando o apóstolo Tiago fala acerca disso. Ele está falando, olha, este amor vai nos sustentar. Este amor, querido, vai nos fazer suportar. Posso ouvir aleluias? Ah, querido, eu queria, se você pode tocar em alguém, você pudesse chacoalhar essa pessoa e diga para ela, você vai suportar a provação, você vai suportar o deserto, você vai suportar o que você está passando hoje, porque dentro de você existe um amor ao Senhor, e este amor está dizendo para você, você não vai desistir, você não vai largar desse Deus, porque você é apaixonado por Ele. Ah, querido, pastora Luísa já teve tantas oportunidades para me largar, me mandar embora, que eu sei que eu não sou fácil, mas ela decidiu me amar, ela decidiu estar comigo, não por conta daquilo que eu fiz, mas por conta do amor que ela sente. E o nosso problema está aí, nós relacionamos a nossa vida cristã com aquilo que Cristo fez, mas não tem a ver com o que Cristo fez ou com o que Cristo está fazendo, mas tem a ver o quanto eu o amo, o quanto eu sou apaixonado por Ele. Amém ou não amém, queridos? Então nós precisamos hoje, cara, ter esse banho de realidade em nós, e olharmos para dentro de nós e dizer, Deus, eu quero te amar mais. Deus, eu quero te amar mais. O meu coração ainda está dividido, o meu coração ainda não é todo seu, o meu entendimento ainda não é todo seu, eu ainda não uso todas as minhas forças para te amar, não, Deus, mas hoje através dessa palavra, eu quero te amar, o Senhor não precisa fazer nada, a porta vai continuar fechada, eu vou continuar te amando, ah Senhor amado, eu vou continuar sem dinheiro, mas eu vou continuar te amando, ah Deus, eu vou continuar, ó Deus, sobre essa situação, mas o meu amor ainda está em Ti, Senhor, meu amor ainda está em Ti. Amém, queridos.
Quantos decidem nessa noite amar ao Senhor? De todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. O segundo entendimento, para nós aprendermos a ressignificar o tudo coopera para o bem, é sobre o propósito de Deus, sobre estar vivendo o plano do Senhor, sobre entender aquilo que Deus está realizando sobre nossas vidas. Cara, isso é tão significativo, porque quando você entende que a perca faz parte do plano de Deus, você entende que você está ganhando. Uau, quero repetir para você entender melhor, amém? Muitas vezes essa perca que você está tendo, quando você está dentro do plano de Deus, o propósito de Deus, você tem discernimento deste plano, você sabe que você está ganhando no Senhor, amém? Tem alguém que consegue entender isso em nome de Jesus? Então nós precisamos, querido, nos estar ajustados aos planos de Deus, é eu entender que o meu amor a Deus, amém, glória a Deus, eu amo ao Senhor, e agora então eu preciso me ajustar tudo aquilo que Deus tem para realizar sobre a minha vida, tudo aquilo que Deus tem para fazer sobre a minha vida, sobre a minha história, amém, queridos? Livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11, cara, eu amo esse verso. Será que tem alguém que ama esse versículo também? Que diz assim: é eu que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Posso ouvir aleluias? Cara, isso é muito bom. Cara, é tão interessante o contexto dessa história, que nós estamos falando do povo de Israel, da nação de Israel, amém, que onde eles estão sendo escravos na Babilônia, eles estão vivendo em favelas, e o Senhor manda esta mensagem para eles, dizendo para eles, porque eles estavam pensando isso, eles não estavam entendendo o plano de Deus, o propósito de Deus, né? Então eles estavam loucos, dizendo: não, Deus esqueceu de nós, Deus não me ama, Deus está maltratando, Deus está nos castigando, enfim, mas o que Deus está querendo dizer para eles: olha, eu sei o pensamento que eu tenho sobre vocês. Cara, sabe o que Deus está dizendo? Para mim e para você, você precisa viver dentro dos meus pensamentos, e aí você vai entender que tudo isso não é porque eu quero mal para você, mas muito pelo contrário, é porque eu estou construindo um propósito que você deseja. Eu estou construindo algo tão poderoso sobre a tua vida, que é o que você espera. Posso ouvir aleluias? Será que tem alguém comigo aqui nesta noite? Diga para essa pessoa linda que está ao teu lado: há um propósito que Deus está construindo, há um propósito que Deus está construindo, há um propósito que Deus está construindo, e é o que você quer, e é o que você espera. Oh, meu irmão, mas é difícil entender isso diante da perca, diante de uma realidade tão contraditória a uma promessa de Deus. Por isso que nós precisamos ter totalmente o discernimento do plano de Deus. Salmo 138, verso 8. 138, verso 8 diz assim: o que diz a respeito a mim, o Senhor levará ao bom termo, ou seja, a cumprir o seu propósito, em outras traduções. Posso ouvir aleluias? A tua misericórdia, Senhor, dura para sempre, e não desampares as obras das tuas mãos. Cara, eu quero que nós possamos parar um minuto e parar um tempo agora. Pelo amor de Deus, me escuta. Você é a obra da mão do Senhor. Deus tocou em você. Deus está dizendo: você está nas minhas mãos. E se o vaso quebrar, eu não jogo fora, mas eu faço outro. Eu refaço. Posso ouvir um aleluias? Posso ouvir um glória a Deus? Quantos querem se sentir na mão do Senhor? E o salmista está declarando: eu sei que o Senhor cumprirá o seu bom propósito. Eu sei que o Senhor vai cumprir o teu bom propósito. As tuas misericórdias estão sobre mim. Eu sei que eu estou nas tuas mãos, e o Senhor não vai me desamparar, Senhor.
O Senhor não vai me desamparar. Cara, se você percebe que a intensidade dessas palavras está falando sobre uma situação contrária. E é isso que eu preciso entender. Que o propósito de Deus, querido, ele muitas vezes não é um mar de rosas. Amém ou não amém, meu irmão? Fala para o teu irmão, Deus te enganou, meu irmão. Foi pegadinha do malandro. Uhul. Eu não sei, porque quem sabe Deus prometeu para você, falou assim, não, você vai servir, vai ser tudo certo, você não vai sentir dor, você não vai sentir nada, ser cristão é maravilhoso, e tudo bem, tudo certo. Cara, foi isso que Deus prometeu? Não, Jesus ele falou, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Tanto o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro fala, este sofrimento que eu carrego é por causa de Cristo. Cara, então eu sei que a gente vive dentro de uma geração que está sendo enganada por muitos falsos profetas, porque pregam o evangelho inexistente, o evangelho só de portas abertas, o evangelho que não tem cadeias, o evangelho que não tem chicotes, o evangelho que não tem cruz. A cruz faz parte do propósito. Cara, fala para o teu irmão, eu sei que você não queria ouvir isso, mas essa cruz faz parte do propósito. Cara, será que alguém pode celebrar esta palavra? Será que alguém pode celebrar a cruz que está carregando? Amém? Como é difícil, mas precisamos ter esse entendimento. Isaías 26:3. 26:3, Isaías 26:3. Diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Amém, queridos? Porque falar de confiança, então, é falar de uma adversidade, porque não existe confiança sem adversidade. Amém? E o que Deus está dizendo então? Para cumprir o meu propósito, precisa confiar diante dos desafios, diante das adversidades. Fala para o teu irmão, tem que confiar. Tem que confiar. Deus vai falar, vem no meio dessa tempestade andar sobre o mar. Tem que confiar. Tem que confiar. Posso ouvir um aleluias? Posso ouvir um glória a Deus? Amém, queridos? Provérbios 19, verso 21. Provérbios 19, verso 21. Aleluias. Diz assim, Provérbios 19, verso 21. Diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Posso ouvir um aleluias? Posso ouvir um glória a Deus bem forte, querido? Cara, você precisa entender isso, meu irmão. Por isso que muitas vezes nós nos perdemos, porque nós queremos viver o que o nosso coração está propondo para nós, mas o que muitas vezes, querido, o que o nosso coração quer, não está de acordo com o propósito de Deus, e por isso aí acaba chocando, e por isso aí, querido, acaba se ferindo, por isso aí, querido, acaba você se confrontando com Deus, porque o teu coração está querendo uma coisa, mas o propósito de Deus está querendo outra. Só que o detalhe é esse, o que Deus está dizendo, o meu propósito é que vai prevalecer. Amém ou não amém, queridos? Então, por que nós sofremos um pouquinho mais da conta? É porque nós ainda continuamos brigando com o propósito de Deus. Se você quer entender que tudo coopera para o seu bem, você precisa parar de brigar contra o propósito de Deus na tua vida, e simplesmente viver o propósito, e perceber que tudo vai cooperar para o seu bem. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluias? E para nós finalizarmos, livro de Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, que diz assim:
Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Posso ouvir um aleluia, queridos? Posso ouvir um amém mais forte? Amém, queridos? Existe um propósito de Deus sobre a tua vida. Vamos lá, Romanos 8, verso 28. Vamos ler novamente. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Faça que tudo coopere para o bem. Faça que tudo coopere para... Pastor, não está cooperando para o bem. Então não é o problema do que Deus não está fazendo ou do que Deus está fazendo. É o problema de quanto eu estou amando ou de quanto eu estou vivendo o seu propósito. Amém, queridos? O quanto amamos e o quanto estamos ajustados ao seu propósito nos faz entender e compreender as ações de Deus. Ou seja, passamos a olhar com a ótica de Deus, com a visão de Deus. E isso nos faz aceitar que a perca, a decepção, a frustração, o término de qualquer coisa que seja, está cooperando para o meu bem. Amém, queridos? Olha para essa pessoa linda que está do teu lado e diga para ela: está cooperando para o teu bem. Está cooperando para o teu bem. Você pode aplaudir ao Senhor, você pode glorificar ao Senhor. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesta noite. Espírito Santo. Aprender a ressignificar, querido, tem a ver o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós estamos ajustados ao seu propósito. Muitas pessoas estão bravas com Deus, muitas pessoas não estão entendendo as suas situações, e querendo e perguntando a Deus: Deus, por que disso? Deus, por que daquilo? Mas eu acho que essa pergunta ela tem que ser ressignificada ou ser refeita em dizer: Deus, o quanto eu estou te amando. Será que Deus não está trazendo essa situação para fazer você olhar e dizer: nessa situação eu não consigo amar a Deus? Uau! Nessa perca, nessa porta fechada, o meu amor não vai. Com essa situação eu não consigo viver o propósito de Deus na minha vida. Você já parou para pensar nisso? E por isso que isso não consegue cooperar para o bem. Porque só vai cooperar para o bem daqueles que estão amando a Deus, daqueles que estão vivendo o seu propósito. Permita que hoje você ressignifique o teu amor ao Senhor. Ressignifique a maneira que você olha o teu propósito em Deus. O teu propósito não pode depender de pessoas, não pode ser por pessoas. Aqui não está dizendo: olha, conforme o teu propósito que o teu pastor destinou a você, conforme o teu propósito que o teu líder declarou a você, conforme o teu propósito que a tua igreja fez para você. Não. Mas conforme o propósito que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Você consegue entender isso, querido? É Deus. Fecha os teus olhos nessa noite. Fecha os teus olhos nessa noite. E que você possa, sabe, desejar amar mais a Deus. Que tem dividido o teu amor ao Senhor? A tua amizade com o mundo? O que tem dividido a tua amizade, o teu amor ao Senhor? O que tem preenchido tanto o teu coração, que tem roubado o espaço de Deus em tua vida? Hoje é um tempo de se abrir
dizer: Deus, eu quero te amar mais. Deus, eu quero me entregar mais a Ti. Deus, eu quero me lançar ao Teu propósito. Eu quero estar ajustado, Senhor amado. Eu quero fazer que tudo isso que está me acontecendo hoje, ó Pai, eu sei que os Teus pensamentos são maiores, que os Teus pensamentos são melhores. Deus, eu quero discernir o tudo coopera para o meu bem. Eu quero discernir isto. Fecha os teus olhos. Se conecte com o teu coração. Começa a ser restaurado neste amor. Começa a ser restaurado. Sabe, muitos de nós já vivemos um padrão de amor a Deus. Muitos de nós já vivemos um padrão de amor, o primeiro amor, né? Aquilo que o Senhor fala à igreja de Efésios. Olha, você tem feito muitas coisas, mas há algo contra ti, que você perdeu o primeiro amor. Então nós temos um padrão de primeiro amor, nós temos um padrão de amar a Deus, do quanto nós já amamos, de quanto nós já se entregamos a Ele, para colocar em nós agora e dizer: olha o quanto que eu não estou amando mais. Antigamente eu estava mais entregue, agora eu já não oro mais tanto como eu orava. Antigamente eu não via a hora de chegar na sua casa, hoje já não há mais tanto prazer assim. Então nós percebemos o quanto nós perdemos deste amor. Mas quem dera nesta noite, por essa palavra, nós possamos decidir: Senhor, restaura este amor em nós. Restaura, Senhor.